A paz do Senhor, meus irmãos. Tomamos mais um estudo. Como era o clima da terra, da criação até o dilúvio? O clima da terra, segundo a Bíblia, e muitas interpretações teológicas e científicas, passou por uma mudança significativa entre a criação e o dilúvio. Não há uma descrição científica direta na Bíblia, mas a partir de pistas textuais e estudos teológicos é possível construir uma ideia razoável sobre como era esse clima. Vamos dividir essa resposta em três partes: base bíblica, interpretação teológica e apoio científico, modelo criacionista. Então vamos lá? Primeiro, base bíblica. O que a Bíblia indica? De acordo com Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, até aqui, Deus ainda não tinha criado ainda o homem, né? Quer dizer, não havia homem para lavrar a terra. Quer dizer, até aqui ainda não foi, o homem não foi ainda criado. Deus não criou o homem ainda, tá certo? E a terra, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Isso nos mostra que antes do dilúvio não chovia como conhecemos hoje. A terra era regada por um vapor ou neblina que saía do solo, algo semelhante a uma irrigação natural constante. No ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Aqui, meus irmãos, vimos que a menção das janelas do céu se abrindo, sugerindo uma grande liberação de água que estava retida acima. As fontes do abismo também se romperam, indicando água saindo debaixo da terra. Interpretação teológica: como era o mundo antes do dilúvio? Muitos teólogos e estudiosos criacionistas acreditam que o mundo pré-diluviano tinha um clima ideal e estável, com as seguintes características: atmosferas uniforme, efeito estufa moderado, uma camada de vapor d'água ou cobertura de água rodeava a terra, mantendo a temperatura uniforme e amena, sem extremos climáticos, nem frio extremo, nem calor escaldante, ausência de chuvas fortes, tempestades ou estações marcadas como conhecemos hoje. Alta umidade e fertilidade. O solo era altamente fértil. Plantas cresciam com facilidade. Os seres humanos e animais provavelmente viviam por mais tempo devido à condição ambiental perfeita. Isso explica a idade muito longas em Gênesis. Ventos e tempestades ausentes, com umidade constante vinda do solo e sem grandes contrastes de temperatura, não havia formação de tempestade, como conhecemos. Um ambiente calmo, sereno e equilibrado. Terceiro, modelo científico criacionista, modelo do dossel de vapor. Alguns criacionistas propõem que antes do dilúvio a terra era coberta por uma espécie de dossel de vapor de água, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo de 6 ao 7. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Nesse versículo, a gente entende que havia águas sob a expansão, céus, e águas debaixo da expansão, mares. A água acima poderia formar uma camada de vapor ou neblina espessa, criando uma estufa natural. Essa camada caiu durante o dilúvio, como janelas do céu se abriram.
Bom, meus irmãos, o que eu entendo? Eu entendo que até o dilúvio não chovia, tá certo? A terra não chovia, tá certo? Então vamos lá, colocar aqui da queda do homem, isso não quer dizer que antes da queda chovia, não é isso. Da queda do homem até o dilúvio foi 1600 anos, tá certo? Foi 1600, quer dizer, durante esses 1600 anos aqui não chovia, quer dizer, também não chovia antes da queda, né? Só que eu não sei quanto tempo que levou o homem a desobedecer a Deus e vir a queda, tá certo? Então até aí, então, a queda veio a morte. Então antes não tinha queda, então não teve morte. Se não teve morte, então nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram sem pecar, correto? Isso aí é a minha visão teológica, né? Então, como era o clima antes do dilúvio? Vamos fazer um resumo aqui. Característica: temperatura, descrição, estável, amena, sem extremos. Irrigação, por neblina, vapor do solo. Então, quer dizer, né, essa é a irrigação, né? Como chovia, então, era por neblina e vapor do solo. Chuva, não havia chuva até o dilúvio. Ventos, provavelmente calmos, sem tempestades. Atmosfera, rica em umidade, talvez com dócil de vapor. Longevidade, condições ideais favoreciam vida longa. Fertilidade, solo fértil, crescimento abundante. Nesse clima, as criaturas do qual Deus criou poderiam ser diferentes às de hoje? Sim, as criaturas criadas por Deus antes do dilúvio poderiam ser, e muito provável eram, diferentes das de hoje, em vários aspectos. Segundo a Bíblia e o modelo criacionista, há várias razões para isso. Vamos explorar de forma clara e profunda. Longevidade e vigor original da criação. Então, criação perfeita. De acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus criou tudo. Muito bom. Então, tudo era muito bom. Tudo era perfeito. Então, até aqui não tinha queda nenhuma, né? Não houve queda nenhuma. Isso implica em organismos saudáveis, resistentes, grandes e bem adaptados ao clima estável, à harmonia do Éden. Genética pura, sem mutações acumuladas como hoje, sem doenças, deformações ou adaptações degenerativas, capacidade de crescimento e reprodução com potencial pleno e sem desgastes genéticos. Muitos fósseis de animais pré-diluvianos, como insetos gigantes, libélula com mais de 70 centímetros de envergadura, centopeias do tamanho de cobras, apontam para um ambiente ideal com mais oxigênio, estabilidade e sem predadores agressivos como hoje. Então, naquela época, o oxigênio era mais do que hoje. Hoje nós temos mais ou menos 21% de oxigênio. Não temos como medir a quantidade de oxigênio lá no Éden, na época do Éden, né? Não tinha, né? Condições nenhuma. Mas conclui eu que o oxigênio aí era bem mais do que 21% aí no ar, tá certo? Ambiente pré-diluviano favorecia criaturas maiores e mais duradouras, condições ambientais, clima estável, temperatura agradável, alta umidade e grande disponibilidade de vegetação. Isso favorecia animais maiores, como os gigantes, répteis e plantas enormes. Atmosferas ricas em oxigênio. Fósseis mostram que o teor de oxigênio pode ter sido muito mais alto antes do dilúvio. Isso implicaria o tamanho e vigor dos animais e também a longevidade humana. Exemplo, répteis crescem durante toda a vida. Se um réptil vivesse 500 anos, poderia se tornar um dinossauro gigantesco. No mundo atual, eles morrem antes disso. Isso explica como os dinossauros poderiam ter sido apenas répteis, criados no sexto dia antes do dilúvio. Então, provavelmente, meus irmãos, que esses répteis foi criado e depois aí foi crescendo aí, de acordo aí com a quantidade de oxigênio,
Isso também influi também no homem também, tá? Que depois eu vou falar aqui. Depois do dilúvio houve degeneração. Gênesis capítulo 6, ao versículo 9, mostra que o mundo foi julgado e o clima mudou, começou a chover. Aí já mudou tudo, né? Animais e plantas tiveram que se adaptar rapidamente a um novo mundo, mais hostil, irregular e com menos recursos. Deus permitiu o consumo de carne, Gênesis 9:3. Até então, né, meus irmãos, o consumo de carne aí não era permitido, né? Se você for pegar lá Gênesis capítulo 1, mais ou menos lá pro versículo 28, 29, 30, aí você vai ver ali que tanto o homem quanto os animais eram vegetarianos, correto? E o que também alterou o comportamento dos animais. A longevidade humana caiu drasticamente, de 900 anos para menos de 120 anos, em poucas gerações. Resultado, muitas criaturas foram extintas, inclusive os dinossauros e gigantes. As que sobreviveram precisaram mudar de tamanho, comportamento e dieta para se adaptar. O mundo pós-diluviano é uma sombra deteriorada da criação original. Então vamos fazer um resumo aqui. As criaturas antes do dilúvio eram diferentes. Aspecto antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então vamos lá. Aspecto, genética. Antes do dilúvio, pura, sem mutações. Depois do dilúvio, degenerada, sujeita a doenças. Clima, estável, ideal antes do dilúvio. Depois do dilúvio, hostil, com estações e extremas. Tamanho dos animais antes do dilúvio, muito maior. Depois do dilúvio, reduzido por necessidade e ambiente. Longevidade antes do dilúvio, até 900 anos. Depois do dilúvio, reduzida gradualmente, né? Comportamento animal, pacífico, herbívoro antes do dilúvio, mais agressivo, predador. Variedade, alta diversidade de tipos originais. Adaptação e extinção reduziram a variedades. E como eram os homens nessa época? Vamos lá agora sobre os homens. Os homens antes do dilúvio, segundo a Bíblia e a visão teológica criacionista, eram muito diferentes dos homens de hoje, tanto fisicamente quanto intelectualmente, espiritualmente e geneticamente. A seguir, explico como eram esses homens de forma organizada e profunda. Então vamos lá então. Fisicamente, mais fortes, maiores e com grandes longevidade. Base bíblica, Gênesis capítulo 6, versículo 4. Todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Gênesis 5:5. Gênesis 6:4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Então, Gênesis 5:5. Todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Então, viviam séculos. Adão 930, Matusalém 969, Noé 950. Seus corpos eram mais saudáveis, resistentes e vigorosos. Tinham menos degenerações genéticas, pois estavam mais próximos da criação original perfeita. Provavelmente eram mais altos e fortes. O termo gigantes de Gênesis capítulo 6, versículo 4, pode indicar homens fisicamente imponentes, talvez entre 2,5 metros até 4 metros, né? A gente vê na Bíblia aí, Og tinha 4 metros, né? Lutou aí contra Moisés e seu povo, né? Nós temos aí Golias, mais ou menos 3 metros de altura. Então eles eram gigantes, tá certo? E há uma questão, né, que pode ser esses gigantes aí ser filho de Deus e filho dos homens. Então esses filhos de Deus aí, eu creio que seria 7, né?
a genealogia de Sete aí com as filhas dos homens, quer dizer, nesse caso aí com as filhas do pecado, que é filho de Caim, tá certo? Filho de Deus e filho de Caim. Por que eu falo isso? Porque se falar que foi anjos não tem sexo. Se não tem sexo, então não tem como ter relação sexual aí com os seres humanos, como aí muitos teólogos aí acreditam, tá certo? Intelectualmente, extremamente inteligentes. Gênesis capítulo 4, versículo de 20 a 22, mostra filho de Caim com habilidades incríveis. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Jubal foi o pai de todos que tocam harpas e flautas. Tubal-Caim foi mestre de todas as obras de bronze e de ferro. Os homens já dominavam agricultura, criação de gado, música metalúrgica. Há técnicas e técnicas de construção. A mente humana estava em sua forma plena e original, com altíssima capacidade criativa, analítica e artística. Mesmo sem tecnologia moderna, tinha um conhecimento impressionante, talvez superior ao nosso, mas usado de forma diferente. Geneticamente mais puros e perfeitos, Deus os criou à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Ainda não havia acúmulo de mutações genéticas como vemos hoje. Casamentos entre irmãos, como Caim e sua irmã, não causavam malformações, só se tornaram perigosos muito tempo depois, por causa da degeneração genética. Tinha alta fertilidade e saúde, com corpos equilibrados e plenamente funcionais. Espiritualmente próximo de Deus, mas depois corrompidos. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara e que era continuamente mal todos o desígnio do seu coração. Os primeiros homens, Adão, Abel e Sete, eram espiritualmente conectados a Deus, mas ao longo das gerações, especialmente com os descendentes de Caim, houve decadência moral e espiritual, até que o mundo ficou totalmente corrompido, o que levou Deus a trazer o dilúvio. Noé, porém, era justo, íntegro. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Um remanescente fiel. Vamos lá. Tabela comparativa, homem antes e depois do dilúvio. Características, antes do dilúvio e depois do dilúvio. Característica genética, antes do dilúvio, pura, sem mutações. Depois do dilúvio, decadente, com mutações genéticas crescentes. Longevidade, 800, 900 anos, ou mais um pouquinho. Redução regressiva para 120 anos e menos. Corpo físico, forte, saudável, sem doenças. Depois do dilúvio, frágil, propenso à doença. Inteligência altíssima, criativa, engenhosa. Depois do dilúvio, ainda alta, mas diminuindo com o tempo. Habilidades, agricultura, pecuária, música e metalúrgica. Depois do dilúvio, preservadas, mas com perdas regionais. Espiritualidade alta no início, depois altamente corrompida, oscilante, dependente da revelação de Deus. Os homens, meus irmãos, antes do dilúvio, eram melhor expressão da criação de Deus, com corpo, mente e espírito funcionando em alto nível, mas à medida que se afastaram de Deus, houve decadência moral e espiritual, o que culminou no julgamento pelo dilúvio. A graça, porém, foi preservada em Noé, e por ele Deus reiniciou a humanidade. Eu espero que esse estudo aí, apesar que foi muito rápido que eu falei aqui, mas dá para entender que antes do dilúvio tudo era diferente, totalmente diferente. O clima totalmente diferente, não chovia. Então aí nesse caso subia vapor da terra, correto? Então vapores e neblina que mantinha a terra aí úmida, as plantas
cresciam muito rápido. O oxigênio era muito maior do que o nosso hoje em dia, e com isso aí os seres humanos viviam mais tempo, os animais eram mais, como é que eu vou dizer assim, mais desenvolvido, né? Em tamanho, mais desenvolvido em tamanho, correto? E com o pecado, né? Então, através do pecado, da corrupção, que foi muito grande aí, com as descendências aí de Caim aí, com esses filhos de Deus. Então houve uma decadência humana aí, e Deus mandou o dilúvio, né? E salvando aí somente a família de Noé, correto? Então fiquem na paz, meus irmãos.